Fala pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai explicar aí como jogar de Destroyer. Vai ser um guia avançado onde a gente vai falar sobre os status, as skills, os tripods, as builds, os engravings e muito mais. Vamos lá, me acompanha aí. Bora começar. Bom, tô aqui com o meu Destroyer, né? Como todos sabem aí na live eu uso ele como meu personagem principal. A gente tá 1470 agora e a gente tem aí uma base pra ensinar vocês, né? Depois de um tempinho. Vamos começar com os status, tá? Atualmente, no conteúdo atual de Legion Raid, o Destroyer ele pode seguir duas builds. Na verdade, três, mas duas são as mais comuns, né? A primeira, que é a mais incomum, seria Crit com Swiftness. A gente coloca aí Crit em tudo e Swiftness só no colar, né? A segunda build, que é a mais popular e a mais recomendada pro pessoal aí que tá começando a jogar agora, seria... Eu vou colocar aqui na tela, tá? Mais ou menos o peso aí dos status. Seria 50 de crit, 25 de spec e 25 de swiftness. Ah, mas Kainan, o que é o 50, 25, 25? 50, 25, 25 é a proporção em porcentagem, né? Então, dos 2.400 pontos que o jogo te proporciona, 1.200 vai ser em crit, 600 vai ser em spec e 600 vai ser em swiftness. Claro que isso daí é considerando o melhor acessório, com a melhor qualidade, blá blá blá, mas esse é o peso. 50, 25, 25, crit, spec, swiftness. A segunda build, que é a que eu tô seguindo inclusive atualmente no meu boneco, é crit spec. Mas Kainan, qual a diferença entre crit, spec e swiftness? Conforme eu falei, swiftness ajuda bastante o Destroyer porque ele tem quase nenhuma skill de movimentação, tá? A única skill aqui que dá uma movimentação é esse E, que ele dá um gap close aqui, mas é pouca coisa. Então a Swiftness, ela te ajuda a te dar um pouquinho de movement speed e um pouquinho de cooldown reduction ali que te ajuda na rotação, tá? Então essa de crit spec é 50-50. Você vai querer 1.200 de crit e 1.200 de spec. Como vocês podem ver aqui, por conta da qualidade, a gente não consegue chegar nisso agora, mas é isso, tá bom? Agora vamos aos engravings. Vamos lá, vamos por parte, tá? As minhas recomendações aí de engraving, que vai fazer com que o seu Destroyer bata horrores, como o meu tá batendo aí, pegando MVP direto. Vamos lá. O primeiro, nesse vídeo a gente vai falar sobre a build de Rage Hammer, né? Como sempre. Então, o primeiro engraving vai ser Rage Hammer 3, né? São 5 aqui. Rage Hammer 3. O segundo, a gente vai priorizar o Super Charge, porque como a gente joga com 3 skills de charge, a gente precisa disso, eu vou explicar mais pra frente. Grud. Grud é o padrão pra todo DPS, tá bom, gente? Nesse jogo aqui, não tem pra onde fugir, nas Legion Raid é necessário ter Grud, então é necessário. O quarto, você pode escolher Barricade ou Master Brawler, e o quinto você pode escolher entre Barricade ou Master Brawler. Então os 5 são Master Brawler, Barricade, Grud, Supercharge, Rage Hammer. Fechou? Tem gente que coloca também Cursed Doll no lugar de Barricade ou Master Brawler, mas isso daí é coisa de preferência, tá? Como a gente é obrigado a bater na cabeça, eu prefiro já correr pro Master Brawler, já que a gente é meio que obrigado pra otimizar o dano, tá bom? E é o que a gente tá utilizando atualmente aqui nos engravings, tá? Então a gente tem Grud, Supercharge, Rage Hammer, Barricade, Master Brawler, conforme eu falei, beleza? Vamos lá partir para as skills, tá? Essa parte aqui vai ser a parte mais longa do vídeo, tranquilamente, tá? Então, vamos lá, anotem aí. Vamos começar pelas skills azuis. Vamos lá. As skills azuis são as skills que preenchem aqui o nosso gauge, né? Os Gravity Core. São essas 3 bolinhas aqui que faz com que a gente buffe as nossas skills roxas, que são nossas skills de dano. Então as skills azuis, elas são mais fillers ou debuffers, né? Conforme eu vou explicar aqui pra vocês. Por exemplo, o Heavy Crush, ele é uma skill azul que nos dá uma, né? Ele mostra aí, on hit obtém 1 Gravity Core. Então ele dá 1 Gravity Core pra gente. E ele é uma skill realmente filler, ele não dá dano, ele não dá debuff, é só uma skill que bate e já era. É só esse hit aqui e é isso. Inclusive eu vou tirar o cooldown aqui pra conseguir demonstrar melhor pra vocês. Olha lá, ele só bate no chão e é isso. A próxima skill
no caso, a gente pode escolher dois counters, tá? Dois counters. Atualmente eu estou utilizando o Power Strike, porque ele é um pouquinho mais rápido que o Dreadnought, e também porque ele aplica Armor Destruction no nosso tripod. E falando sobre tripod, né, vamos falar aqui, o Heavy Crush geralmente a gente usa o Quick Hit para conseguir hitar ele mais rápido, tá? Agora vamos pro Power Strike. O Power Strike a gente vai usar Agile Movement, que faz com que a gente ataque mais rápido, Armor Destruction para aplicar o nosso debuff de sinergia no boss, no nosso inimigo, e o Elaborate Hit para aumentar o nosso último strike do ataque, porque esse outro aqui, ele faz com que a gente hit 5 vezes, né? Então não é tão inteligente isso daqui. A gente fica muito tempo parado e essa skill não dá tenacity pra gente. Então a gente acaba optando por Elaborate Hit pra só dar 3 aqui e a gente conseguir sair mais rápido. A outra skill de counter, gente, que a gente pode utilizar também, seria o Dreadnought. Esse Dreadnought eu recomendo quando você precisa de mais skills que te dão tenacity, né? Então aqui a gente vai colocar no 10, e no 10 a gente colocaria Tenacity, Toughened Body ou Enhanced Strike. A diferença dos dois aqui é que um reduz o dano recebido em 30% e o outro aumenta o dano da skill em alguns por cento, tá? Usando esse daqui. E o último, você pode ou utilizar o da esquerda ou da direita. Eu recomendo o da direita, que é o Violent Hammer, que faz com que a gente hite mais uma vez no ar, deixando a gente mais tempo com Tenacity, né? Então, esse daqui é o outro counter. Tá vendo que ele gera Tenacity aqui, ó? Toughened Body. Na verdade, esse daqui é o outro tripod, mas quando a gente ganha Tenacity, o nosso personagem emite um som, né? Faz e ele fica meio azulzinho em volta, tá vendo? Meio branquinho em volta. É isso. Esses são os counters. Bora voltar o Power Strike aqui pra barra, senão eu me confundo. A próxima skill, que é a skill mais recomendada aqui, a skill que você tem que ter no seu personagem, é o Jumping Smash, que ele te dá um pouquinho de movimento e ele quebra a armadura também, tá? Então caso você esteja usando o Dreadnought, a única skill que vai quebrar a armadura vai ser o Jumping Smash. Tem gente que usa o Running Crash, mas eu não gosto muito dele. Eu prefiro mesmo o Jumping Smash, mas é de preferência. Eu nem vou falar sobre o Running Crash, porque eu nunca usei. E os tripods deles são Superior Charge, Armor Destruction e Smash. O primeiro faz com que a gente salte 2 metros mais à frente. O segundo é o de quebra de armadura. E o terceiro é o Smash, que faz com que a gente salte 5 metros para frente, né? Esse aqui é o mais importante. O próximo, que é uma das skills que a gente tem que usar com muita inteligência, que é o nosso Taunt, né? O nosso Enduripay. Eu tô aqui com o Anti-Gravity porque eu tava fazendo o Valtan e o Valtan não toma Taunt, tá? Então tem duas variações nessa skill. Primeiro, Wide Hit, que faz com que a gente tenha um Taunt com uma área maior, né? Ele expande a área do Taunt, então fica mais fácil de acertar. O segundo tripod seria ou Taunt ou Anti-Gravity. Por exemplo, quando a gente usa Taunt em personagens que não são legionários, porque legionário não toma Taunt. Então ele dá um Taunt por 3 segundos, fazendo com que o bicho fique parado te atacando por 3 segundos. O Anti-Gravity te garante 30% de shield no nível 1. Então eu recomendo bastante pegar esse daqui quando o personagem é imune a Taunt, tá? E o Health Mentality, ele aumenta o nosso Enduripay em alguns segundos aí, ajudando a gente a ter uma redução maior de dano, né? Ela reduz o dano em 40% por 5 segundos e você fica com Push Immunity, né? Então, por exemplo, você vai tomar um knockback ali da Vaikas, do Valtan, qualquer coisa, qualquer boss, se você tiver com o Enduripay ativado, né? Ó, vou ativar aqui. Ele fica, com o meu tripod, ele fica 10 segundos com Push Immunity e te garante 40% de reduction, tá? Agora vamos para as skills roxas. As skills roxas são as skills de dano, tá? A skill roxa aqui, primeira, é o Earth Eater, tá? E aqui o nosso tripod é o 1-1-1, tá bom? O Earth Eater basicamente é uma skill de dano, que a gente usa um tripod para mudar ele para Charge Mode, tá? Então vamos explicar aqui. O primeiro, não tem muito o que falar.
tem que ser esse daqui, porque ele aumenta o dano de hit direto em alguns % aqui, né? Vai depender do seu tripod, como sempre. O Tenacity faz com que a gente, novamente, fique imune a push e algumas outras incapacidades ali que o boss possa aplicar em você. Então você usa aqui, e você fica imune a push, imune a knockback e alguns outros debuffs. O Tenacity, né? E o Earthling Rage, leia aqui comigo, ele muda a nossa skill pro modo charge, né? Eu vou deixar ele aqui na outra skill, você vai ver que ele começa a girar com a skill, né? Quando a gente troca pra charge mode, além de dar mais dano por conta desse tripod, a gente também se beneficia do nosso supercharge. Vocês lembram que o supercharge ele aumenta o dano em 20% e diminui o cast speed em 40%? Então é por conta disso que a maioria das skills que a gente coloca pra mudar pra charge. Então aqui, ó, subiu o supercharge na nossa cabeça ali, tá vendo? Isso quer dizer que foi buffado. Indo pro próximo. Full Swing. Full Swing é uma das skills também que dá muito dano de Destroyer, tá? Então a gente vai usar o Quick Prep, que diminui o cooldown dela pra gente usar mais vezes. O Scary Hammer, ele vai... Toda vez que você hita no boss, você vai adquirir 11% a mais de dano, com máximo de 66 e por aí vai. E o Beast Eye, ele diminui a duração do charge, mas ele te dá um overcharge, né? Então você tem 2 barrinhas de charge, a primeira, a segunda, fazendo com que você dê mais hits, né? E é basicamente isso. O Seismic Hammer é a nossa única skill da rotação, que a gente não se beneficia do Supercharge, mas é uma skill legal de se focar aqui, tá bom? Então, no primeiro hit, a gente ganha Tenacity. No primeiro hit não, desculpa, no primeiro tripod seria o Tenacity. Ou o Quick Prep, você decide o que você quer. O segundo, Absolute Strength, que quando você consome 3 cores, que é o que você sempre vai querer fazer, você dá mais dano pra personagens que tem Push Immunity. E o último é o que faz com que ele hite um pouquinho mais longe, né? Eu vou até remover esse tripod pra vocês verem a diferença. Quando a gente usa assim, ele manda só pra frente. Quando a gente usa esse daqui, ele manda em volta da gente, ó. Fica bem mais fácil de hitar. E também, né, aumenta bastante o dano da parede que sai. E agora, o nosso Big Damage, a nossa skill principal do Destroyer, que é o Perfect Swing. O que a gente vai colocar aqui, gente? Vamos colocar o Weak Point Detection. Tudo que dê mais dano pra gente, a gente vai utilizar no tripod, tá? Então, seria o Weak Point Detection, que aumenta o nosso dano em porcentagem aqui contra personagens que são Push Immunity, que tem o Push Immunity. O Absolute Strength, ele vai também aumentar em 60% no nível 5 tripod o dano que você dá contra oponentes que tem o Push Immunity. E o Intemperance, ele diminui a carga, né, o tempo de recarga em 50% e aumenta o dano de overcharge. Ele dá uma overcharge e quando você está em overcharge, ele aumenta o dano em X% aqui, dependendo do seu tripod. Então aqui, vejam bem. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo tirar, né? Pera aí. Aí, tirei. Ele normalmente só tem um nível, sem esse tripod. Quando você coloca esse tripod, vamos lá, nível 10, você vai ter 2 e vai carregar um pouquinho mais rápido. E o dano é muito maior, tá vendo aqui? Aqui ele aumenta em 162% no nível 4. Então, essa skill faz com que você bata muito. Sobre as runas. Algumas runas aqui eu não tô usando de forma correta, tá? Por exemplo, esse daqui não era pra ser bleed e etc. Mas eu vou tentar falar das skills roxas, que são as que eu tenho, tá? Então, no Perfect Swing, você vai querer usar a Gale Wind lendária nele, tá? Porque é a skill que mais demora pra sair o cast, então você tem que reduzir o máximo possível. No Seismic Hammer, você também vai usar a sua Gale Wind épica nele. O Full Swing, geralmente eu deixo Overwhelm pra dar um pouquinho a mais de stagger. E o Earth Eater eu também deixo Gale Wind porque ela é uma skill de cast. O Full Swing não precisa de Gale Wind, já que ela é muito rápida pra soltar. Bem rapidinha, não dura nem 1 segundo, é 0.6 segundos pra castar, então não precisa. Agora vamos aí para os tripods que a gente precisa focar
nas armaduras, né? Então, o que vem aqui, né? No drop de Chaos Dungeon. Preferencialmente, eu vou falar aqui 6, que são as principais, tá? Mas vou colocar aqui na tela quais vocês devem focar, tá? Vamos falar aqui no vídeo só das roxas, porque as outras são meio só de conforto, sabe? Então vamos começando aí com Perfect Swing. No Perfect Swing a gente vai querer focar nessas 3 que a gente escolhe mesmo. Então são 3 tripods que você vai querer comprar para sua armadura. Vai ser Weak Point Detection, Absolute Strength e Intemperance. Esses 3 aqui é regra, não muda, tá bom? E é isso. Agora, o Seismic Hammer, a gente vai focar apenas... A gente não vai focar muito, tá? Porque ela não se beneficia tanto do Supercharge nosso. Então vamos pular ela e falar pra ela por último, tá? Temos o Earth Eater. A gente vai querer o Enhanced Strike, que aumenta o dano direto da sua skill. O Tenacity não tem como a gente colocar, então a gente coloca o Earthling Rage, que aumenta aí o dano também da sua skill, do Overcharge e do último hit que você dá, né? Que ele dá 2 hits. Ele dá um perto e um longe, né? Você vê aqui que ele tem 2 buracos. O buraco de perto é um hit e o buraco de longe é outro hit. Então são 2 hits. E o Full Swing a gente vai querer Quick Prep, Scary Hammer e Beast Eye. São essas 3. E no Earth Eater, tá, gente? Que vai ser a última que você vai focar. Vai ser Enhanced Strike e Earthling Rage, tá bom? Alguns outros tripods que a gente pode considerar de pegar também. Seria o Health Mentality, que é muito bom pra gente adicionar na build aqui. E as outras são mais pra buffar dano e diminuir o tempo de cast também, tá? Então não tem muito sentido a gente ficar focando em comprar isso. Mas o que você tem que comprar são essas 6 que eu vou deixar aí na tela, beleza? Tá aqui na tela. Tá, agora vamos falar do nosso set. O nosso set que a gente usa é o Earth Entropy, tá? Porque o que ele faz? A primeira parte, ela aumenta o nosso dano crítico em 17%, porém, se a gente bater na cabeça, aumenta isso daí em 55%. E é por isso que a gente não usa King Blunt Weapon. Eu vejo bastante gente perguntando se King Blunt Weapon é bom pra Destroyer. Não é bom por causa desse set aqui. Esse set já dá um King Blunt Weapon de graça pra gente, tá? A segunda parte do set dá o Crit Rate mais 17%, ou seja, ajuda muito no nosso crítico, né? Então aqui eu tenho 42% do crítico, mais 17 aqui do nosso set, mais o nosso pet aqui buffando o status. A segunda parte aqui, a terceira na verdade, né? O último bônus de 6 partes, ele aumenta o dano contra inimigos em 7%, porém, tem aquele detalhe, se bater na cabeça, aumenta em 21%. É quase um grande, tá? Então, por isso que o Destroyer bate muito, muito mesmo. Agora vamos falar sobre a nossa rotação, né? A rotação aí do Destroyer. Deixa eu até voltar aqui para os cooldowns normais. Deixa eu invocar um boss aqui. Deixa eu gastar aqui. Pronto. Vamos lá. A gente tem que sempre lembrar de manter o Jump Smash ativo. Eu vou deixar aqui a timeline das minhas skills, como que funciona, para vocês entenderem a sequência. Então vamos lá, começando. Jump Smash, Heavy Crush, Seismic Hammer, Endure Pain, Perfect Swing. Aí aqui vai ser ou Dreadnought ou Power Strike, Heavy Crush, Full Swing para aproveitar o nosso Endure Pain. Jump Smash de novo, Heavy Crush, Earth Eater. E depois a gente começa aqui o Big Bang, porque a gente tem a maioria das coisas no cooldown. Aí volta, gera Core. Girou Core, gastou Core e fica nessa. Sempre aplicando o debuff de armadura no boss, tá? Então é assim, basicamente, continua batendo. Mas a abertura nossa aqui seria pra gastar tudo, né? Então, Jump Smash, Heavy Crush, Seismic Hammer, Endure Pain, Perfect Swing, Dreadnought ou Power Strike,
Heavy Crush, Full Swing, pra aproveitar os últimos 1 segundo de Endure Pain. Jump Smash, Heavy Crush, Earth Eater, Down Dash e Big Bang. E continua normalmente fazendo a sua rotação, tranquilo. Beleza? É isso. Agora vamos falar sobre a nossa gemas. O que a gente prioriza nas gemas? Vamos lá. Serão 4 skills, obviamente. Essas 4 aqui que a gente usa. Earth Eater, Full Swing, Seismic Hammer e Perfect Swing. A gente vai utilizar 4 gemas de dano e 4 gemas de cooldown nela, conforme vocês veem aqui. Quer ver? Aqui, no meu P. Gemas, então aqui a gente tem Full Swing, Perfect Swing, Earth Eater e Seismic Hammer no dano. E aqui a gente tem Seismic Hammer, Perfect Swing, Earth Eater e Full Swing no cooldown. E outras skills que eu acho importante de ter, que são Jump Smash, Endure Pain, o Dreadnought ou Power Strike e o nosso... Deixa eu ver aqui... são essas 4 mesmo, tá? O Heavy Crush não precisa porque ele tem um cooldown muito lento já, ó. Já bem 5 segundinhos, tá de boa. Agora vamos falar aí sobre o nosso deck de carta, né? Os decks de carta a gente pode utilizar ou Lost Wind Cliff, que dá o crit rate pra gente, ou Light of Salvation, padrão normal de todo DPS aí do jogo, que precise de crítico ou que precise de Holy Damage. Bom, eu acho que é isso. Eu vou deixar a build aí na descrição, tá bom? Minha build atual. E o perfil do meu personagem também eu vou gerar pra vocês. Um printzinho aí mostrando o que tem. Vou fazer também... vou deixar aí pra vocês também alguns trechos aí do dano do Destroyer quando tá em grupo, né? Então, só pra vocês saberem aí qual o potencial que vocês conseguem atingir com o seu Destroyer, tá bom? Espero que minhas dicas tenham sido valiosas pra vocês. Qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários ou cola lá na live. Eu faço lives de segunda, quarta, sexta e domingo. Às vezes eu faço sábado também, na Twitch. twitch.tv/Kainan_Soares, vai aparecer aí na tela. Me sigam lá no Twitter, Kainan A. Soares, e no Instagram também, mesmo arroba Kainan A. Soares. E muito obrigado aí, sejam bons destroyers, marretem tudo e tamo junto. Fiquem aí com os clipes, com os danos massivos que o Destroyer dá. Vamos lá. 3, 4, 5, 6 pra frente sem mais nada, velho. Aí é com franquito. Eu sei não. Que tem essa porra. 10 Que é isso, Mezinho? São quantos poucos que tem aqui? 3. Aqui são 3, Abreu Chaza são 6. 45 milhões, que isso? Calma. Mas já fica atento, mecânica. Nossa, que isso, velho. Obrigado, Se senhores. acertar um count de alguém aí é God. Nossa, Filha eu da vou puta. entrar muito em PVPs. Qual que é a próxima do PVP? Não, a próxima Counter. 52 milhões, clipa aí de novo, pelo amor de Deus, velho. Sarrafo nela. Aí, já Mecânica, sobe. Falou, gente. Vem pra cá, vira pra cá. Isso, toma na cara. Peguei aquela básica, mas podia ter pego que ela tinha açaí. Nossa, 60 milhões, que isso?